Nós vamos falar agora sobre o capítulo 8 do Contabilidade Básica, que são as demonstrações dos fluxos de caixa. Na verdade, reparem que nós trabalhamos com o plural, né, dos fluxos, porque na verdade são 3 fluxos num só, e assim a legislação usa dessa forma no plural, tá? Então, o fluxo de caixa é uma demonstração dinâmica e é uma forma de apurar resultado. Nós temos 2 formas de apurar resultado, pelo regime de competência e pelo regime de caixa. O regime de competência é conhecido como econômico ou contábil, e nós utilizamos a demonstração do resultado do exercício. E o regime financeiro, utilizamos a demonstração do fluxo de caixa, ou a demonstração dos fluxos de caixa. Então, o que a gente vai observar é que aqui nós temos um resultado financeiro, aqui nós temos um resultado econômico. Por exemplo, uma receita a prazo, vendida a prazo, entra na demonstração do resultado do exercício. Agora, quando nós recebemos essa receita, ela entra na demonstração dos fluxos de caixa. Aqui nós temos um gráficozinho bastante importante, em que, por um lado, nós demonstramos as saídas de dinheiro. E, por outro lado, nós demonstramos a entrada do dinheiro. Então, aqui seria a entrada de dinheiro e aqui seria a saída de dinheiro. Veja que, no momento, a saída de dinheiro é maior que as entradas. Então, quem toma a decisão tem que saber disso, inclusive com antecipação, para buscar dinheiro no mercado financeiro. E quando existe mais entrada de dinheiro que saída, também o tomador de decisões tem que saber disso para poder estar aplicando, pensando como aplicar esse dinheiro no seu negócio. Então, a demonstração dos fluxos de caixa tem essa importância. Para a gente trabalhar com fluxo de caixa, é importante a gente trabalhar com o balanço patrimonial de um ano, do outro, né? Com a demonstração do resultado do exercício, com a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Veja que há uma integração dessas demonstrações. E o fluxo de caixa também ajuda a integrar, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, por exemplo, lucros acumulados de 200 variou para 500. Por que de 200 ele variou para 500? Porque houve um lucro líquido de 700. Olha, na demonstração do resultado, um lucro líquido de 700. E a empresa pagou dividendos. Então, esse é o formato que nós vamos utilizar para a demonstração dos fluxos de caixa para a gente trabalhar. Só que, antes disso, nós vamos ver quais são as principais transações que afetam o fluxo de caixa. Então, as entradas normais, mais comum do fluxo de caixa, é capital, aumento de capital. Quando eu faço empréstimo, eu recebo dinheiro. Quando eu vendo ativo, eu recebo dinheiro. Quando eu recebo duplicatas, eu recebo dinheiro. Então, são as principais entradas. As principais saídas dos fluxos de caixa, então nós colocamos aqui pagamento de dividendos, pagamento de empréstimos, juros. Nós colocamos quando a gente adquire bens, né, pagamos, então é saída. Quando nós pagamos fornecedores, pagamos despesas, pagamos contas, então esses são exemplos de saída. E daí, então, a gente comparar entrada e saída. E aqui nós temos operações que não afetam o fluxo de caixa. Por exemplo, depreciação, amortização, exaustão, são itens que representam uma diminuição no lucro da empresa em função de desgastes de bem, por exemplo, a depreciação, né? E que não representa uma saída do caixa, então entra só no fluxo econômico e não no fluxo financeiro. Por exemplo, provisões para 13º. Então eu estou fazendo uma provisão, já posso abater na demonstração do resultado do exercício, como uma despesa, mas ainda não saiu o dinheiro, só quando sair, efetivamente vai afetar o fluxo de caixa, né? Nós temos 2 modelos na demonstração dos fluxos de caixa, o modelo direto e o indireto. O modelo direto, ele é muito simples, nós pegamos as entradas de recursos e subtraímos as saídas de recursos, né? Então, nós vamos ter aqui um resultado financeiro em que fica muito fácil de visualizar. E vamos pegar, então, para a gente estar mostrando o modelo direto
como que ele funciona. Então, veja, o que a demonstração dos fluxos de caixa faz? Ela trabalha com a variação do caixa. Esse caixa aqui poderia ser disponível. O nome mais correto, dinheiro à disposição da empresa, que são dinheiros em bancos, aplicações financeiras de curtíssimo prazo, entraria aí no disponível, de resgate imediato, né? Por que houve uma variação de 180? Então, a demonstração dos fluxos de caixa vai explicar por que houve essa variação. Isso é importante, né? Para a tomada de decisão, nós precisamos conhecer isso. Então, aqui nós temos a situação em que nós vamos ter como base, que é a demonstração do resultado do exercício, do ano 2, né? O balanço patrimonial aqui do ano 1, ano 2, e como nós já vimos isso, nós vamos formar a demonstração do resultado, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Então, nós temos aqui do 100, que varia até o 300. Então, esses dados são importantes, como nós já vimos, para formar a demonstração dos fluxos de caixas, tá? Então, aqui nós temos a demonstração dos fluxos de caixa no modelo direto. Veja que nós vimos no balanço anterior que variou 180 o caixa, ou seja, de 200 para 380. Então, nós temos aqui 200, que é o ano 1, né? E nós temos 380, que é o ano 2. Por que houve essa variação aqui de 180? Essa variação de 180 houve porque nós recebemos das vendas e das duplicatas 950, nós fizemos novos empréstimos no valor de 450, depois nós pagamos despesas operacionais e nós fizemos novos investimentos. Então, o tomador de decisão vai conhecer o que aconteceu para proporcionar essa variação aqui de 180. Então, o modelo direto está explicando isso. A demonstração dos fluxos de caixa serve exatamente para compreender por que houve essa variação. Então, no modelo direto, nós temos uma maneira de apresentação, né? E a maneira de apresentação é, em primeiro lugar, nós vamos dividir em 3 fluxos diferentes. O fluxo de operações, que são as atividades operacionais, né? Os fluxos de financiamentos, que se referem a empréstimos e pagamentos de empréstimos, financiamentos, e o fluxo de investimentos é o que representa o que nós compramos de bens, né, do não circulante, e o que nós vendemos de bens. Então, isso a gente chama de investimentos. Então, repare que, na verdade, nós temos 3 fluxos, né, operações, financiamentos e investimentos. Por isso, nós precisamos chamar de demonstração dos fluxos de caixas, porque são 3 fluxos. E, em seguida, nós temos, assim, alguns exemplos como nós chegamos àqueles resultados. Por exemplo, a entrada, né, nós vimos que é 950, a entrada de dinheiro. Só que a empresa vendeu 1.100. Como é que esse valor aqui, que está na DRE, se transformou em 950 na demonstração dos fluxos de caixa? Então, através do quê? A partir do pressuposto que eu vendi 1.100, tinha mais 600 a receber, então, se eu recebesse esses 600 inteirinho, eu ficaria com 1.700 recebido. Mas, desses 1.700, tem no ano 2, 750 a receber. Então, esse não está recebido. Então, a diferença de 1.700 para 750 dá 950. E a mesma coisa as despesas. 900 na demonstração do resultado, do exercício, mais 300 que eu tinha a receber no ano anterior, já recebeu, ou melhor, tínhamos a pagar no ano anterior, já pagamos, e agora falta ainda 400 a pagar e o resultado dá 800. Então, essa é uma fórmula aí que nós vamos utilizando para calcular os valores. Agora, o modelo indireto tem 2 características fáceis, né? Primeiro, eu pego a demonstração do resultado do exercício, lucro líquido, e transformo esse lucro líquido econômico
em lucro líquido financeiro. De que maneira? Pegando as parcelas econômicas que eu subtraí. Por exemplo, depreciação eu subtraí. Então, agora eu tenho que somar para chegar ao valor financeiro, né? E vocês vão observar que o que é importante no modelo indireto são as variações do ativo circulante e as variações do passivo circulante. Então, nós temos, por exemplo, duplicados a receber, aumentou de 600 para 750. Isso mostra para o caixa uma situação ruim, porque se eu tinha 600 a receber, agora tenho 750, significa que eu deixei de receber esses 150, eu vou demorar para receber esses 150. Então, eu coloco no sentido negativo. Por exemplo, no caso de financiamentos, a recíproca é verdadeira. Então, se eu tenho fornecedores a pagar 100 e no ano seguinte eu tenho 150, isso é bom, porque eu estou postergando o pagamento. Então, nós vamos analisando as variações do ativo circulante e passivo circulante para chegar no modelo indireto, que é o modelo mais difícil para ser entendido. Para se tomar decisão, as pessoas preferem um modelo direto. Só que as empresas, na hora de publicar, publicam mais um modelo indireto, porque ele é menos esclarecedor no sentido de informar exatamente quanto saiu e quanto entrou de uma forma simples e objetiva. Muito obrigado.